Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje fala de um assunto que preocupa a todos nós: a violência contra a mulher em todas as suas formas. A lei contra o feminicídio completou 5 anos em 2020. E mesmo com leis mais rígidas para punir os agressores, o problema não diminui. Milhares de mulheres vivem em situação de risco diante de seus companheiros. E mesmo após terminarem o relacionamento, o risco permanece. Centenas de casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio são protagonizados pelos ex-parceiros. Para discutir conosco a violência contra a mulher, convidamos a juíza Lívia Borba, da 2ª Vara da cidade de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, e também a chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência e vítimas de intolerâncias da Polícia Civil de Minas Gerais, Isabela Franca de Oliveira. Juíza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Delegada, a senhora também seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, e ao meu lado, também atuando como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Mais uma vez, obrigada pela presença, Murilo. Boa noite, Inácio. Queria agradecer a presença das convidadas. Bom, vou começar com a senhora, então, juíza. Várias vezes aqui no jornalismo da Band, a gente traz reportagens que mostram mulheres que foram agredidas por ex-companheiros ou por companheiros, muitas vezes com medidas protetivas, às vezes até na bolsa que elas carregam quando são mortas. E a gente fica com a impressão de que medida protetiva não ajuda a proteger de fato a mulher. Onde é que está a falha? Olha, realmente a medida protetiva é um avanço da Lei Maria da Penha, sem dúvida, mas falta um pouco de fiscalização também, né? Não há nem sempre o número de aparelhos de monitoramento suficientes que poderiam evitar muitos casos de violência doméstica. Mas, sem dúvida, a medida protetiva ainda é um avanço, sim, eu considero. Delegada, a senhora também que recebe, né, tantas mulheres fazendo denúncias, pedindo ajuda, pedindo proteção, qual que é a orientação que elas recebem nesse sentido em relação às medidas protetivas? Igual a doutora Olivia trouxe, a medida protetiva é extremamente importante aí no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Belo Horizonte, a maior parte das vítimas de feminicídio no ano de 2020 não tinham medida protetiva, nunca tinham registrado uma ocorrência contra o seu agressor. Então, da importância das mulheres denunciarem, registrar a ocorrência policial, pedir a medida protetiva e, num caso de descumprimento, acionar a polícia, né? Porque o agressor pode ser preso em flagrante ou até mesmo a gente pode representar para uma prisão preventiva desse agressor. Ou a determinar, né, pelo juízo, o uso de uma tornozeleira eletrônica, se for o caso. Então, a notícia do descumprimento ela é muito importante. Existe algum levantamento nesse sentido de mulheres que têm medida protetiva são menos agredidas novamente? Sim, eu acredito que as mulheres que já têm uma determinação ali que proíbe o agressor de aproximar, esse agressor ele realmente ele fica com mais receio, né, em razão de uma possível prisão, e ele deixa de procurá-la. Mas nos casos que o descumprimento acontece, a mulher tem que noticiar. A gente precisa que ela informe a polícia, porque às vezes essa fiscalização, igual a doutora trouxe, não é muito, ela não dá conta, né, da quantidade de casos. Então, a mulher tem que levar a notícia para a delegacia, para o judiciário. Isso. O número de casos em Ribeirão das Neves é o 2º município com maior número de medidas protetivas. E eu vejo Isso no Brasil ou em Minas Gerais? Em Minas Gerais, né? Em primeiro lugar, Belo Horizonte, né, doutora? Isso. Em segundo, Ribeirão das Neves. E eu vejo que há uma grande dificuldade nesses agressores de entenderem o ciclo da violência. Então, é muito importante esse trabalho também de tentar tocá-los de alguma forma, para que eles entendam que aquela forma de tratar a mulher é um crime. Agora, eu queria perguntar para as senhoras, queria que as senhoras falassem um pouco do papel também da polícia e do judiciário nesse processo, porque muitas das vítimas se sentem intimidadas da queixa e temem que não haja uma punição e acabam sofrendo uma nova violência. Eu pergunto, quando a pessoa dá entrada numa delegacia que não é da mulher, por exemplo, várias cidades não têm uma delegacia especializada da mulher, aí o escrivão é homem, o delegado é homem, aí depois o processo vai para a justiça, aí o juiz é homem e elas às vezes se sentem ali coagidas, intimidadas, não valorizadas. Então eu pergunto, desde lá da delegacia até a sentença, é um processo machista? A justiça brasileira é machista? Olha, eu acho que além da questão de ser homem ou mulher, como autoridade, como juiz, como delegado, como promotor, é necessário uma capacitação muito forte desses operadores, para que não haja a revitimização.
que acontece, infelizmente, ainda no sistema de justiça. É importante que todo o sistema entenda a importância de acolher aquela vítima, para que ela possa dar o depoimento de forma isenta, trazendo todas as questões, toda a complexidade que envolve os casos de violência doméstica. Acontece muito da vítima chegar na frente do juiz, da juíza, e voltar atrás no seu depoimento. Falar assim, não, isso não aconteceu. Isso acontece por quê, na opinião da senhora, juíza? Por causa do medo. Isso já é estatisticamente comprovado que a maioria das mulheres que volta atrás em seus depoimentos judiciais age assim pelo medo. Então é importante que o sistema de justiça não compreenda isso como uma mentira da mulher, sabe? Mas como uma reação natural dentro daquele contexto. Dentro de um contexto extremamente complexo em que essa mulher, muitas das vezes, não tem nenhuma independência financeira, em que ela tem medo mais até pelos filhos, em que muitas vezes no corredor da audiência esses filhos vão sentar do lado do pai e vão falar assim com a mãe, não precisava chegar nesse ponto. Eles falam assim, por que a senhora teve que denunciar o meu pai? Muitas vezes os agressores acham que o problema é com a vítima. Eles não compreendem que eles cometeram um crime. Então, por isso, eu reforço aqui a importância dos grupos reflexivos. Eles falam assim, foi ela que me pôs na cadeia. Ele não compreende que ele cometeu um crime. Ele fala assim, eu ameacei ela, mas eu não iria matá-la. E aí eu sempre faço a pergunta, o senhor já foi ameaçado por alguém mais forte que o senhor? Ele geralmente fala que não. Então, é muito importante que seja feito um trabalho além do sistema de justiça. Mas a senhora acha que uma visão machista da sociedade e também presente no judiciário não intimida a mulher a procurar, às vezes, os meios legais? Acredito, sim. Acredito que, inclusive, que nós temos que fazer uma reflexão, que fazer uma autocrítica e avançar. Queria até perguntar para a delegada, porque quem já foi numa delegacia é um ambiente extremamente hostil. Né? Eu pergunto, por exemplo, cidades onde não há essa delegacia da mulher, a vítima não fica um tanto quanto intimidada? É um desafio, realmente é uma dificuldade, né? Mas a Polícia Civil vem investindo em cursos de capacitação para sensibilizar os servidores que, além de ser ele, né, um homem, ele é um servidor público, ele tem que prestar um melhor atendimento e garantir todas as diretrizes que a Lei Maria da Penha trazem para o atendimento dessa mulher. E eu falo, o que a doutora traz é que a vítima de uma violência doméstica, ela tem uma grande dificuldade de fazer a denúncia, porque não é um celular que foi furtado por um desconhecido. O agressor é o pai dos filhos dela, né, que ela idealizou uma vida, um casamento, ou às vezes o próprio irmão, né? Essa violência doméstica e familiar, ela é muito abrangente. Tem toda uma teia sentimental envolvendo essa violência, né? Então, a gente tem que entender aí que, às vezes, ela realmente está num ciclo de violência. E quebrar esse ciclo vai muito além de um trabalho feito pela Polícia Civil, pelo Poder Judiciário, mas de toda uma rede de serviços que existe nos municípios, de um atendimento psicossocial, de outros órgãos importantíssimos para que ela consiga sair daquele ciclo de violência. A juíza citou bem a questão da revitimização, né, delegada? Eu queria entender da senhora o seguinte, eu sei que aqui em Belo Horizonte, a delegacia tem, por exemplo, um preparo até de decoração, de arquitetura ali, para que o ambiente seja menos hostil, como o Murilo bem disse, né, aquele ambiente mais seco, mais inóspito das delegacias, que é normal, né, são lugares assim mais econômicos do ponto de vista de estrutura, mas a mulher chega lá, ela tem que contar a história dela para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, que a aborda. Esse processo de revitimização, que eu vou lembrando a violência, eu vou contando de novo aquela narrativa, isso em Belo Horizonte, pelo menos, ou de uma maneira geral na Polícia Civil de Minas Gerais, isso já está estancado ou isso ainda acontece? Eu não consigo falar que não acontece, né? Ainda há locais que a vítima tem que narrar por diversas vezes a violência que ela sofreu. A gente vem trabalhando aí de forma incansável para diminuir, para minimizar essa violência institucional, né? Essa revitimização dessa mulher, porque, de fato, recontar tudo que ela já sofreu é muito sofrido, né? É difícil, traz... Dói de novo, né? Sim, ela realmente revive tudo ali que ela já sofreu. Então, a gente vem trabalhando aí para tentar diminuir essa revitimização, para que ela narre o mínimo de vezes possível, de forma indispensável, né, só nos casos que forem indispensáveis,
essa violência e o fato criminoso para que a gente possa encaminhar isso para o Poder Judiciário. Uma curiosidade, ela fazer gravado na primeira vez não seria suficiente para que as outras pessoas que dependam de ouvir esse depoimento pudessem assistir esse depoimento gravado? Isso não bastaria? É uma das diretrizes da Lei Maria da Penha, isso está previsto na legislação, mas ainda a gente não tem estrutura nas delegacias de polícia que possa, que possibilite essa gravação em áudio e vídeo para que seja encaminhado para o Judiciário. Eu queria que vocês falassem um pouco do perfil do agressor. Quem é esse agressor? É quase sempre o companheiro, o ex-companheiro, e as alegações dele. Porque o que a gente ouve historicamente é essa questão passional, motivado por ciúme, pela questão da posse. Eu queria saber, então, entender assim, quem é esse agressor, geralmente qual a motivação que ele alega quando ele é ouvido. E você tem classe social também, né? Que é Sim. uma curiosidade que a gente tem. Se isso está mais restrito a um nível social e econômico da população ou não? Eu acredito que não. Inclusive, a CONCIV, que é a Coordenação da Mulher em Situação de Violência do TJMG, a primeira live que ela fez foi com a Luísa Brunet, em que ela desmistifica esse mito de que a violência doméstica ela atinge mais as classes menos favorecidas. Isso não é uma verdade. Isso acontece, posso dizer, em todas as classes sociais. O que mais acontece na minha vara de Ribeirão das Neves é o homem não aceitar o fim do relacionamento. Posso dizer que 80% ele não aceita o fim do relacionamento. Ele quer manter aquele relacionamento de toda forma. Questões de ciúme também, sabe? São as principais motivações para os crimes de ameaça e de lesão corporal. E eles costumam dizer assim, eu não sou bandido, eu sou um homem de bem. Eles não se colocam como, por exemplo, um homem que cometeu um roubo, como um homem que está envolvido no tráfico de drogas. Há uma grande dificuldade deles entenderem que, quando eles falam com uma mulher assim, eu vou te matar, que isso é um crime. Ou então você fala assim, você pode esperar, olha lá, sabe? Eles entendem que isso não é um crime. Então, por isso que é importante eles irem aos grupos reflexivos e entenderem que aquela não é a maneira correta de se tratar um ser humano. Delegada, eu tenho uma curiosidade, assim, como jornalista e também como mulher. O oficial de justiça que sai para entregar uma intimação aí para um homem agressor, que foi acusado pela mulher, né, que é suspeito nesse momento de um processo, que começa a ser investigado. Quando o oficial chega lá, ele só entrega o papel ou tem algum tipo de contextualização para esse homem, até dentro do que a juíza acabou de falar? Deixando claro para ele que aquilo é um crime e da gravidade do que ele supostamente cometeu. Quando a medida protetiva, ele vai ser notificado daquela decisão, ele tem todas as determinações, né, judiciais, e eu acredito que o oficial de justiça deve sim orientá-lo, que a partir daquele momento, se ele descumpre qualquer das medidas protetivas, ele pratica um crime. Acho que essa questão dos grupos reflexivos é extremamente importante. A Polícia Civil, desde 2011, tem um grupo que chama Dialogar, e os juízes encaminham, como uma das medidas protetivas de urgência, com a obrigatoriedade do agressor comparecer, a diversos encontros, são realmente oficinas, e esses homens ali discutem sobre machismo, sobre a Lei Maria da Penha, sobre essa igualdade de gênero. São diversos temas que são discutidos relacionados à violência doméstica e familiar. E a gente tem um resultado muito interessante. A redução, nesses casos, da reincidência, ela é muito significativa. Então, tratar os homens é muito importante, porque muitas das vezes eles não entendem. Esse grupo reflexivo, ele vem em que momento? Quando chega a denúncia na delegacia ou ele já é considerado uma pena alternativa? Como uma medida protetiva de urgência. É uma das condições da medida Então, protetiva. é obrigatório. Sim, obrigatório. Então, quando, no caso, né, a juíza estabelece a medida protetiva, ela estabelece, por exemplo, a proibição de contato, o afastamento do lar e também o comparecimento ao grupo reflexivo, já na medida protetiva. E com relação ao oficial de justiça, Inácia, se você me permite, Claro. A CONCIV está fazendo um curso para os oficiais de justiça, em que eles estão sendo capacitados agora para que eles entendam a importância do trabalho deles no enfrentamento da violência doméstica. Nesse sentido, inclusive, de explicar melhor o contexto para o suposto Sim. agressor? Tem uma das unidades desse curso é abordagem da vítima e do agressor. Porque o sistema de justiça não é só o juiz.
Ele é a pessoa, desde a primeira pessoa, desde o porteiro, da pessoa que recebe aquela mulher ali, até o balcão da secretaria, o oficial de justiça, né? Ele tem que, muitas vezes, infelizmente, há um certo juízo de valor pelos servidores também, assim como há pelo juiz, né? E há muitas expressões que são chavões, assim, que a gente tenta desconstituir. Por exemplo, quando a mulher, ela já tem vários casos de violência doméstica em que ela continua com aquele homem, né? Tem muito uma frase assim, essa mulher gosta de apanhar, né? E aí a gente precisa mostrar para esse servidor e para esses juízes que é uma questão muito mais complexa do que isso. Certamente ninguém gosta de apanhar. Não, e de uma ignorância que a gente fica pensando assim, uma mulher ouvir alguém dizer isso dela, né? Isso dói duas vezes, além da violência que essa mulher sofreu e está tentando algum tipo de proteção para ela. Muitas vezes ela desiste, né? Desiste porque ela é desestimulada a acreditar que não vai para frente naquele sistema que a acolhe, ou deveria acolher, aquela denúncia que ela está trazendo. Olha, a conversa está muito boa aqui no estúdio, mas a gente precisa fazer rapidamente um intervalo. Então, nós vamos continuar aqui com este tema polêmico, tentando descobrir as causas e as consequências da violência contra a mulher. No próximo bloco, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje discute a violência contra a mulher, com duas convidadas que lidam com esse drama na vida profissional. Estão conosco Isabela Franca de Oliveira, chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência e vítimas de intolerâncias da Polícia Civil de Minas Gerais, e também a juíza Lívia Borba, da 2ª Vara da cidade de Ribeirão das Neves, cidade da Grande Belo Horizonte. E a gente vai começar essa conversa, então, do segundo bloco, chamando o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que vai fazer uma pergunta para as nossas convidadas. Boa noite, Orion. Como tem sido o combate à violência contra a mulher nessa pandemia, na medida em que vários órgãos públicos estavam ou estão de home office e boa parte das vítimas não dispõe de meios tecnológicos para acessar o sistema de justiça? Juíza, vamos começar com a senhora. Olha, agora o que nós temos feito é um mutirão especificamente para a violência doméstica. Realmente, durante o período da pandemia, os processos ficaram suspensos, né, durante um pequeno período, e agora é necessário um esforço concentrado para dar o melhor atendimento a esses casos. Ou seja, houve acúmulo de processos. Sim. Eu não posso dizer que não houve, e posso dizer que o judiciário está agindo para correr atrás desses processos. Deixa eu saber da delegada se no sistema aí da Polícia Civil houve necessidade de distanciar servidores em regime de home office, por exemplo, em função da pandemia, prejudicando de alguma forma o atendimento? A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Belo Horizonte continua funcionando 24 horas, todos os dias da semana. Alguns servidores, principalmente dos grupos de risco, a gente levou, né, para o trabalho remoto, mas possibilitou o atendimento dessas mulheres. As medidas protetivas foram realizadas, as oitivas, muitas oitivas também feitas por telefone, por videoconferência, mas quem não dispunha, né, desses equipamentos tecnológicos, a gente fez de forma presencial. E a delegacia virtual foi implementada em julho com o objetivo de possibilitar que as mulheres em situação de violência possam registrar a ocorrência policial e solicitar medida protetiva de urgência sem necessidade de sair de casa. Então, através de um celular que tem acesso à internet, ela pode fazer o registro e solicitar a medida protetiva. É importante só destacar também que as medidas protetivas, sendo um assunto urgente, elas continuaram sendo analisadas durante o período da pandemia. E tem uma coisa importante para a gente falar, Murilo, antes da sua próxima pergunta, sobre as medidas protetivas, que talvez nem todo mundo que está nos acompanhando saiba isso. É que elas se tornaram um novo crime quando elas são desrespeitadas, Exato. né? E eu queria que a senhora explicasse, vocês explicassem, por favor, qual é a gravidade disso. O agressor está cometendo um novo crime como se fosse aquele primeiro da agressão que ele cometeu contra a mulher. Exato. O descumprimento da medida protetiva é um novo crime, né? Então, tem casos em que realmente o agressor ele não entende que ele cometeu um crime, foi aplicada uma medida protetiva e se ele insistir em procurar essa vítima, seja por uma mensagem, por exemplo, que uma das proibições é a proibição de contato, que ele estará cometendo um novo crime. Isso ajuda a agravar uma possível pena para ele? Sim, sim. Ele passa a ser reincidente, né?
É importante ressaltar que o descumprimento de medida protetiva ele não permite que a autoridade policial arbitre uma fiança. Então, se ele for para a delegacia numa situação de flagrante, ele vai ser encaminhado para o sistema prisional e vai ficar à disposição da justiça, né, até a decisão posterior. Então, um crime realmente muito eficaz, né, no combate à violência doméstica familiar. Desde 2018, essa conduta foi criminalizada. Se não entendeu da primeira vez, vai ter que entender agora na segunda qual é a gravidade do que ele fez. E olha que interessante, nem só todos os crimes... a medida protetiva não depende de uma prática criminosa. Uma violência psicológica que não crime pode determinar uma medida protetiva. E se ele descumpre, ele comete um crime e pode ser preso. Aliás, Murilo, te interrompendo de novo, essa é uma pergunta boa para a gente fazer, né? Para a gente poder explorar isso. Quais são as nuances dessa violência, né? Não é só o tapa na cara, não é só o estupro, por exemplo. Então, tem várias nuances que muitas vezes, como a senhora bem colocou, juíza, não são percebidas culturalmente como agressões, né? Exato. A violência psicológica é muito sutil, né? Então, às vezes é esse controle, esse ciúme excessivo, termina um relacionamento e esse homem não aceita o término, fica insistindo atrás, seguindo essa vítima. Patrimonial também. Sim, retém documentos, salário, controla o salário da mulher de forma assim, né? Então, tudo isso são formas de violência que podem ensejar um pedido de medida protetiva, sim. Agora, atualmente, em razão de um podcast chamado Praia dos Ossos, o assassinato da socialite mineira Ângela Diniz, em 1976, veio à tona. Voltou a ser discutido junto com várias questões do machismo, do patriarcado e de como a justiça e a polícia tratam essa questão. E no julgamento dela, ela foi desqualificada pelo promotor durante o tribunal do júri, né? Vários fatos da vida pessoal dela foram levantados para desqualificá-la e tentar imputar, e também assim, uma proteção do agressor também. Parecia que ela que estava sendo julgada ali, né? Então, a pergunta que eu queria fazer é se ainda essas coisas acontecem perante a justiça, ainda esse tipo ainda uma estratégia da defesa em tentar desqualificar as vítimas, é uma coisa recorrente. E quando chega na justiça, a questão da defesa da honra também, no caso de homicídio, ainda é usado também? A legítima defesa da honra ainda é uma tese sustentada, mesmo que não seja com esse nome, mas todo o arcabouço, ele ainda assim é uma tese forte, sustentada, tanto nos crimes de júri, nos feminicídios, né, como nos crimes de violência doméstica. E isso é um desafio para o sistema de justiça perceber que isso não se trata apenas de uma produção de prova, mas isso é o patriarcado em toda a sua força sendo demonstrado ali dentro do sistema de justiça. O que poderia mudar isso, juíza? Eu acredito na capacitação em questões de gênero. Não teria que ser uma mudança de lei, de código penal? Não, eu acho que os operadores do sistema de justiça, eles têm que ser levados à reflexão através de um debate amplo, sabe? Através de cursos de capacitação, como a Concive dentro do TJMG tem feito. Não acredito que é por decreto, sabe, Inácia? Não é por lei. Tem que ser construído e conquistado. Eles têm que... isso tem que ser muito falado, tem que ser muito debatido, né? Porque nós crescemos nessa cultura patriarcal e machista, nós mulheres também, né? Todos nós. Não há ninguém isento no nosso país disso. Então, eu acho muito interessante quando alguém, assim, uma pessoa próxima, me dá o toque e fala assim, olha, isso aí que você falou, você percebeu que isso aí, sabe, isso é bom. Tem uma distorção aí, às você vezes a gente não percebeu que isso é percebe, machista? Né? Você percebeu que isso que você falou é uma expressão machista? Essa, por exemplo, que eu disse que há tempos, né, logo atrás, essa mulher gosta de apanhar, essa mulher está com ele porque quer. Você já percebeu que isso aí é uma expressão machista? Eu queria trazer aqui a opinião de vocês sobre uma questão. Eu me lembro de uma reportagem que a gente fez há alguns meses, Murilo, em que nós entrevistamos, se não me engano, uma socióloga, em que ela dizia que para tentar mudar isso, da questão do homem ver a mulher como objeto e da mulher se sentir enfraquecida diante desta suposta força do homem, que precisaríamos ter exemplos desde criancinha para que as mulheres se mirassem e fossem inspiradas por mulheres fortes.
E aí ela brincou que, por exemplo, ao invés de princesas, tínhamos que destacar, por exemplo, nos objetos infantis das criancinhas, das meninas, mulheres fortes, cientistas, mulheres que tomam decisão na justiça, na polícia. O que vocês acham disso? Vocês devem ser convidadas a dar a opinião de vocês, apesar de executoras da lei, as duas, cada uma na sua função, mas e a sua opinião dentro da experiência que vocês vivem? O que poderia mudar isso, além de toda a questão de contextualizar uma conversa mais ampla? Mas é o quê? É a mãe com a filha? É o pai com a filha? É todo mundo junto? É a escola tinha que entrar nisso? O que vocês acham? Eu acho que é toda a sociedade que começa em casa, na educação infantil, de que a questão, assim, hoje se fala assim, quando nasce uma menina, já se espera que ela seja a bonequinha e o menino que ele seja o guerreiro, o aventureiro, né? E aí é como se ele não pudesse, por exemplo, ter uma sensibilidade e a menina também não pudesse ter um espírito aventureiro. E é nesse sentido que as questões de gênero vão separando muito, assim, né, o feminino e o masculino e criando lá na frente a violência de gênero. É engraçado, a gente, né, escuta muito, os meninos não choram porque o menino, né, não pode. Isso já vai criando, aí, a criança não pode ser sensível, ela não pode, né, demonstrar os seus sentimentos desde pequeno. E a menina, ela já é uma questão mais frágil. E a gente, né, como pais, tios, avós, todos nós aí nessa sociedade como um todo, a própria escola, temos um papel fundamental. E nessa criação de adultos, né, que tenham essa igualdade de gênero muito tranquila, como uma criação. Então, a gente não tem que mudar, porque mudar valores depois de adulto é realmente mais complexo, né? E a gente sempre se pega falando, está tão naturalizado o machismo, o patriarcado na sociedade, que diversas vezes mulheres criticam outras mulheres, são machistas mesmo. Mas a mulher estava vestindo tal roupa, como se isso justificasse qualquer conduta de um agressor. Ela gosta, ela está com ele porque ela, né? Enfim, como a doutora já trouxe. Então, realmente, nós temos um papel muito importante. A sociedade como um todo, né? Murilo, nossa última pergunta com você, então. Eu pediria um comentário breve das nossas duas entrevistadas sobre a questão da lei do feminicídio. Ela facilitou, vamos dizer, a tipificação do crime e, no caso do julgamento, se tornou mais fácil, assim, mais fácil tipificar a conduta do criminoso, no caso? Acho que é uma lei extremamente importante, né, com uma punição mais severa para esses casos. E cada dia a gente vem trabalhando com o objetivo de realmente tipificar os crimes de feminicídio como feminicídio. Porque não é todo assassinato de mulher que é um feminicídio, né? Tem que ser em razão dela ser mulher ali ou por uma violência doméstica e familiar. Então, realmente, tem qualificado o trabalho. Hoje é possível ter um centro em Belo Horizonte específico, um núcleo específico para apurar feminicídios. Então, eles vêm qualificando o trabalho a cada dia. Juíza. Eu acredito também que foi um grande avanço a lei do feminicídio, que coloca o direito da mulher como direitos humanos. Tá certo, então eu vou agradecer muito a presença da senhora juíza e da senhora também delegada e poder contar com vocês em outros momentos para a gente continuar a discutir esse assunto. Muito obrigada, juíza. Obrigada, delegada. Murilo, mais uma vez, obrigada. Obrigado, boa noite. Bom, pessoal, encerramos aqui então o nosso programa com a esperança de ter levado até você uma discussão útil e bem fundamentada sobre a violência contra a mulher, que é um problema grave em nosso país. Precisamos ter consciência e informações para saber como agir, reagir e educar nossas crianças. Denunciar é o primeiro passo. Se na sua cidade não tem delegacia especializada contra a mulher, vá a qualquer delegacia ou ligue então para o telefone 181, por exemplo. Obrigado pela companhia e até semana que vem.